Não tem para onde correr. Falta de organização nos estudos gera falta de direcionamento, que basicamente é você não saber o que estudar, como estudar e quando estudar. Isso gera o que então depois? Falta de confiança, que é você não saber se aquilo que você está fazendo vai ser suficiente para você alcançar uma boa nota. E qual é o próximo passo então? É a ansiedade. É você ter medo de desperdiçar todo o esforço que você está fazendo agora. E a própria ansiedade compromete seu desempenho. E você com desempenho comprometido realmente vai ter mais chance de reprovar. Isso vai te deixar mais ansioso. Ou seja, vai virar um ciclo infinito de coisas ruins. Aí é nessa hora que chega a propaganda daquele cursinho dizendo que resolve todos os seus problemas. E assim, esse cursinho até pode ter um material de qualidade, eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você não organizar seus estudos, você vai continuar tendo falta de direcionamento, falta de confiança e ansiedade. Aí você me pergunta, mas existe alguma maneira de eu saber o que estudar, como estudar, quando estudar, exatamente qual está sendo o meu desempenho agora, como é que seria mais ou menos a minha nota na prova, de eu conseguir me organizar e saber quais são as métricas dos meus estudos? Tem como controlar tudo isso sem gastar uma fortuna? Eu te digo, tem sim, é isso que eu vou te mostrar agora. Muito prazer, meu nome é Lucas, eu sou responsável pela área de metodologia da Enfoque Vestibulares, eu já fui aprovado em Letras Português no IFP, em Direito na Universidade Católica de Brasília, na Universidade Federal do Goiás e na Universidade de Brasília. E eu optei por cursar Direito na UNB. E eu passei por todos esses problemas que eu te falei no início do vídeo. Inclusive, passei perto de pagar um cursinho muito caro achando que ia resolver isso. E veja bem, eu não tenho nada contra cursinhos. Realmente, se você tivesse a grana sobrando, invista. Só que também você consegue estudar tudo que cai na sua prova de graça no YouTube mesmo. Isso prova o quê? Que então o material não é o mais importante. O mais importante de tudo é você ter uma boa organização dos seus estudos. Isso é algo que ferra muita gente, porque a pessoa vai lá, paga um material muito caro e tal, mas não se organiza e acaba reprovando. E a forma que eu achei foi eu mesmo ter o trabalho de procurar quais eram os melhores métodos de organização e tentar organizar meus próprios estudos. Na época eu fazia um estágio que trabalhava bastante com Excel. Então eu fui testando lá tudo que eu estava pesquisando e a coisa começou a funcionar. Primeiro eu vi que era importante organizar a rotina, ter uma agenda. Fui lá e fiz uma agenda no Excel, deu certo. Depois que era bom ter e controlar as metas dos estudos. Também fiz lá uma parte de metas, de horas de estudos, também funcionou. Aí fiz uma lista de conteúdos das provas, organizei as matérias e a coisa foi só evoluindo. E aos poucos aquilo foi virando uma ferramenta muito poderosa. E assim nasceu o método Enfoque. Aquela ferramenta que eu fui desenvolvendo, que foi começando e evoluindo aos pouquinhos, depois de alguns anos evoluiu bastante, até mais do que eu pensava e virou isso aqui. Organizando todos os pontos necessários a se atentar durante os estudos. Veja, foram anos trabalhando nessa ferramenta. Eu tive a ajuda de muitas pessoas para ir desenvolvendo cada vez mais, inclusive do especialista em estudos, o Gustavo Dias. E agora isso não é mais uma ferramenta pessoal, realmente se transformou num método. É o método Enfoque. É um método que claramente funciona. Fez uma mudança brutal, radical nos meus estudos e tem ajudado muitas outras pessoas. Graças a Deus eu conquistei mais aprovações do que eu imaginei um dia, até mesmo em concursos públicos. E eu posso afirmar que organizar bem meus estudos assim foi um divisor de águas. E são muitos depoimentos de pessoas que falam mais ou menos assim. Quando eu vi, eu fiquei pensando, pô, será que funciona mesmo? Aí eu fui lá adquirir para testar, mas hoje eu não consigo mais estudar sem um método. Isso também pode acontecer com você. Você nunca esteve tão perto de organizar e estruturar de verdade a sua preparação. Tem gente que chega para mim e já fala, ah, mas e quanto que eu vou precisar pagar? Qual é a fortuna que eu vou precisar pagar para ter um método tão bom quanto esse? Eu sempre digo, fortuna nenhuma. O método ele foi feito com meios de baixo custo. Mas a gente elaborou o método realmente de uma maneira que funciona no seu computador, tablet, no seu celular, e que realmente é eficaz, que realmente dá resultados. Então qual é o recado que fica? É que cada segundo que passa, mais se aproxima a sua prova. Quanto mais você adia organizar seus estudos, mais tempo você passa estudando com falta de qualidade. E agora que você já conhece o método Enfoque, nada te impede de organizar e estruturar de verdade seus estudos. E agora que você descobriu que existe uma maneira muito fácil de você saber o que estudar, como estudar e quando estudar, e também organizar seus estudos para você não ter mais falta de direcionamento, falta de confiança e ansiedade, não faz mais nenhum sentido você continuar estudando de maneira desorganizada.